Bom dia a todos e a todas. Estamos iniciando mais uma live deste conjunto de lives que o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento do Ministério Público do Estado do Acre tem feito para todos os seus membros e para a comunidade. E esta live hoje vai contar com a participação. Eu já vou apresentar o nosso convidado, o Dr. Sami Barbosa Lopes. Mas antes disso, eu gostaria de informar a todos os senhores que hoje esta palestra do Dr. Sami é o fechamento de um ciclo. Esse ciclo que começou com o Dr. Tales e o Dr. Pescador, que falaram a respeito do devagar nesse tempo da correria, o que o Covid fez. Depois veio o Dr. Júlio César e o Dr. Tiago, que falaram sobre as prisões. Depois o Dr. Teutônio e o Dr. Hildo, que falaram sobre o júri feminicídio e as implicações do Covid em tudo isso. Depois a doutora Juliana, lá de Cruzeiro do Sul, a doutora Diana, comentaram a respeito também da questão da violência doméstica, nesse processo também, nesse período de Covid. Depois disso, nós tivemos a doutora Patrícia Paulo e o doutor Fernando Sebranel, que conversaram e nos brindaram com aquela belíssimo colóquio a respeito da transparência. Depois a doutora Meire e o doutor Pescador falando sobre meio ambiente, que é um direito fundamental de terceira geração. Depois a doutora Bianca e o doutor Vanderlei, que se aprofundaram mais em Bauman na questão da modernidade líquida em tempos de Covid e a função do Ministério Público, um excelente também colóquio aquele dia. Depois o doutor Bernardo e o doutor Hildo novamente, que fecharam, então, falando a respeito de toda a situação do crime organizado em tempos de Covid. E hoje nós estamos aqui dando seguimento, o CEAF dá seguimento e convida o Dr. Sami Barbosa Lopes. Eu faço uma introdução muito superficial, porque o tempo urge, mas o Dr. Sami foi praticamente tudo. Foi procurador, foi promotor, foi assessor procurador-geral, foi procurador-geral, foi ouvidor, foi subadministrativo, jurídico, fez mestrado, fez doutorado, fez MBA em gestão empresarial. Então, é de uma qualificação extraordinária e é em homenagem ao CEAF, Dr. Sami, que eu dou boas-vindas. Meu nome é Leandro Portela, eu sou um servidor do Ministério, sirvo ao Ministério Público do Estado do Acre e ao povo acreano e dou as boas-vindas e gostaria já, ao lhe passar a palavra, Dr. Sami, mais ou menos delimitar. O tempo é pouco, então vamos delimitar. Hoje, para quem está nos ouvindo, nós vamos começar com a crise que existia pré-Covid, uma análise que é muito importante. Nós sabemos que analisar a situação do passado, veja só, o passado é um lugar de referência, o passado não é um lugar de residência, mas nós precisamos entender um pouco do passado para compreender o desdobramento causal do presente. Nós vamos também depois, então, enfrentar essa situação da crise dentro da crise, falar um pouco da questão do Estado, né, da referência do Estado em si, Estado, sociedade e economia, e entrando, então, propriamente nos direitos fundamentais, frente a uma situação de Covid, nós vamos tentar tratar, se der tempo, doutor Sami, os de primeira geração, vamos falar um pouco de liberdade, vamos falar da segunda geração no tocante à saúde, e vamos tentar falar ainda da terceira geração, meio ambiente e consumidor, se for tempo. Então, eu passo a palavra ao senhor. Seja bem-vindo. É um prazer enorme nós podermos contar com o senhor aqui nessa live. Esqueci também, professor. Dr. Sami é professor, ministra aula. Desculpe, doutor Sami, mas são tantos predicados que às vezes a gente esquece. E tenho certeza que os alunos do senhor também estão nos acompanhando. Então, eu passo a palavra e gostaria que o senhor fizesse essa análise sobre esse aspecto inicial, a questão histórica do que nós vivíamos. Bem, muito bom dia a todos. Doutor Leandro, me informaram aqui que o tempo é muito exíguo, mas eu não poderia também deixar de cumprimentá-lo, nosso ouvidor geral, nosso promotor titular de defesa dos direitos humanos, meu colega, dizer da imensa satisfação e orgulho de estar aqui presente neste evento virtual, próprio desse tempo líquido da modernidade, como o senhor, que é um estudante de Bauman, muito bem sabe. Eu também não poderia deixar de cumprimentar, mesmo em face à exiguidade do tempo, nossa procuradora-geral, a doutora Kátia Rejane, que conduz a instituição nesse tempo tão difícil, nesse tempo de crise, mas dá exemplo da sua liderança
já diz o velho adágio que o mar calmo não forma o bom marinheiro. São as tempestades, são os momentos de instabilidade do mar que formam o bom marinheiro. E cumprimentar também a nossa diretora do CEAF, já vi que ela está presente neste ambiente virtual, a doutora Patrícia Rego, que é a responsável por toda essa agitação cultural e jurídica que tem sido feita no nosso CEAF através dessas ferramentas tecnológicas em tempos de isolamento, mas também de tanta comunhão. Bem, o tempo é exíguo, como o senhor informou, também é uma característica do tempo líquido, pronunciado por Bauman, mas eu preciso dizer que o desafio que me fizeram, que o CEAF me faz, a discutir direitos fundamentais em tempos de pandemia, é uma missão bastante desafiadora. O nosso ponto de partida, o senhor já delimitou, é tentar fazer uma análise do momento em que vivíamos antes da crise, da pandemia. A pandemia será, portanto, um marco referencial nessa nossa brevíssima reflexão. Bem, eu costumo definir, e até vou patentear a expressão, como uma crise multidimensional pré-pandêmica. Poderia definir assim o tempo anterior ao incidente da pandemia do novo coronavírus. Era uma crise, um conjunto de crises que se encontravam, nós já vivenciávamos isso antes da pandemia, de crise econômica, crise política, crise social, crise ambiental, caracterizada, essa crise conjunto, vamos chamar assim, que eu defino como crise multidimensional pré-pandêmica, caracterizada por altos níveis de desemprego, de violência, pela desconstrução dos sistemas legais de proteção social, de proteção ambiental, pela ascensão do fundamentalismo religioso, dos extremismos políticos, dos discursos de ódio que acreditavam-se superados desde o final da Segunda Guerra Mundial. Portanto, uma crise multifacetada, né, que o professor Habermas define como ascensão do neo-obscurantismo. Estávamos vivendo, portanto, doutor Leandro, um momento já de retrocessos em termos de direitos fundamentais. E a prática, podíamos observar direitos trabalhistas, direitos sociais, direitos ambientais, tudo isso vivenciado antes da pandemia. A essa crise, eu digo, se soma essa pandemia de alcance global, de um vírus novo, né? Novo do ponto de vista do contágio humano, novo do ponto de vista do conhecimento científico, altamente contagioso, para o qual nós não temos imunização por anticorpos ainda, para o qual não existe uma vacina, para o qual não existe um remédio comprovadamente eficaz. Note que a própria pandemia em si, ela mesma é um reflexo dessa crise ambiental, é consequência de um modelo de desenvolvimento desassociado, né, da ideia de sustentabilidade. Bem, então, esse é o nosso cenário atual. Não por acaso, eu aponto também que essa distopia disruptiva que nós nos deparamos, nós podemos enxergar, inclusive, situações, no mínimo, inusitadas, né? Como decretos determinando o fim da pandemia, decretos determinando que algum medicamento deva funcionar, mesmo sem nenhum estudo prévio, sem qualquer evidência de eficácia, devem funcionar simplesmente porque o governante determina que ele funcione. É uma distopia tão acentuada, doutor Leandro, só para encerrar esse nosso primeiro ponto, que essa fuga da realidade, nós chegamos mesmo a ter, o senhor deve lembrar, no Brasil, convocado um Dia Nacional do Jejum, como estratégia para determinar o fim da pandemia através de forças sobrenaturais, né? Uma estratégia que muito bem se encaixaria na Idade Média, né? Talvez a peste negra tenha tido estratégia semelhante no seu combate. Então, esse é o cenário que a pandemia chega no nosso mundo. Eu gostaria de complementar só, doutor Sami, a respeito, quando o senhor fala de distopia, eu gostaria de complementar um termo que não é meu, que foi criado e utilizado pelo Bauman,
que ele fala nós vivíamos um tempo de retrotropia, ou seja, aquele bem-estar social vivido, principalmente o estado do bem-estar social vivido pelos europeus e por grande parte do mundo, começou a entrar em colapso desde a própria crise de 2008, e isso acarretou um repensamento, vamos dizer assim, a respeito de coisas que eram muito sólidas até então. Após a Segunda Guerra Mundial, nós vimos que Estado, mercado e comunidade, essa é uma palavra velha, desgastada, mas comunidade, aliás, fruto da origem de tudo, a existência do próprio Estado é a comunidade. E como começou a entrar em decadência, a crise do emprego, tudo, em determinado momento as pessoas começaram a pensar que a utopia, o futuro, quase era inexistente, impossibilitaria um futuro de felicidade, e olharam para trás. E para trás viram aquela década de 60 e 70 como se fosse a melhor década de todos os tempos. E por isso ele utiliza esse termo retrotropia, que nós olhamos para trás e achamos que lá sim que era bom. Aquela época era a época da bondade, aquela época era a época maravilhosa, e começou a haver, e nós estamos aqui falando mundialmente, e esse não é um efeito do Brasil, não é um efeito do povo brasileiro, é um efeito mundial de um movimento global, que tudo que ocorre num lugar hoje tem reflexo em outro lugar no planeta, e tudo isso era esse caldeirão que nós estávamos vivendo pré-Covid, vamos chamar assim. Então, a partir disso, nós vamos então começar agora, se for possível, doutor Sami, esta parte, o que aflorou, né? A crise, como dizem os chineses, a crise é interpretada de duas formas. A crise é uma grande oportunidade e agora também é um grande problema. E a crise depende o olhar, depende da energia que tu coloca na palavra crise. O que tu faz nesses momentos é que se sai bem ou se sai mal. Né? Nós temos o exemplo dentro de casa da doutora Kátia, que nos tempos de crise, que nenhum procurador-geral viveu um tempo desse tipo e tem agido de forma exemplar, eficiente, não só para o Acre, para todo o Brasil. Então, eu gostaria que nós entrássemos agora, doutor Sami, a respeito dessa situação da crise, que nós vamos, se podemos dizer assim, a crise dentro da crise. Eu gostaria que o senhor traçasse rapidamente, se possível, para nós podermos entrar efetivamente dentro de cada um dos direitos. E, se possível, também, o senhor dá uma noção a respeito disso que nós falávamos anteriormente, quando nós falávamos do Estado, esse Estado-comunidade, que existiam bens sociais. Olha essa palavra, bens sociais coletivos. Isso é uma palavra que é um outro cuidado que nós temos aqui, porque hoje tudo está polarizado, tudo é de A ou de B. Eu quero lembrar que aqui no Centro de Estudos e Aperfeiçoamentos do Ministério Público do Estado do Acre, vale, e nós tentamos sempre fazer valer aquela máxima do Kant. Nós temos que diferenciar o que é conhecimento e o que é pensar. E conhecimento, por si só, é um acumulado de informação. E o que nós buscamos aqui é que cada um dos senhores que nos acompanha, que estão nos vendo, possam fazer um juízo crítico do que houve, aceitando ou não aceitando, concordando ou não concordando, mas democraticamente conhecer e poder passar a refletir e trazer com base no conhecimento, um novo pensar, ou seja, criticamente pensar. E por isso eu gostaria que o senhor voltasse a essa situação desses bens sociais coletivos, que a educação era um bem social coletivo, a saúde era um bem social coletivo, a segurança social era um bem social coletivo. E o que ocorreu que, de repente, tudo começou a ser visto com um ar e um olhar sobre a face específica do mercado? Bem, tomando como parâmetro a chegada desse novo vírus, né, que acabávamos de falar, que estava quietinho lá no canto dele, em algum hospedeiro natural, talvez, provavelmente um morcego em algum lugar remoto da China, e aí nós, seres humanos, dentro de um modelo de desenvolvimento dissociado da ideia de sustentabilidade, entramos lá no habitat deles, acabamos nos contaminando. Aconteceu na China, poderia ter acontecido na África, poderia ter acontecido aqui na Amazônia, aconteceu com o ebola na África. E eu vi, doutor Leandro, dia desses, um estudo que aponta mais de uma centena de vírus da mesma família em hospedeiros naturais, a maioria em morcegos, no interior da China. Significa que, não quero alarmar ninguém, mas a próxima pandemia não é questão de se, é questão de quando. Bem, ela chega
nesses parâmetros que eu já coloquei, e aí nos coloca uma pandemia que põe em teste e acaba levando ao colapso os sistemas de saúde, bens comuns, como o senhor prenunciou, de países ao redor do mundo, mesmo daqueles considerados ricos, considerados desenvolvidos, alguns, de alguma forma, como o senhor também já tocou, ainda adeptos da ideia de um welfare state, de um estado de bem-estar social, mas mesmo esses sistemas colapsaram, né? E isso acaba por expor, a meu sentir, logo de partida, as desigualdades existentes nos diversos sistemas, mesmo daqueles considerados menos desiguais que o nosso. O nosso é um dos sistemas sociais mais desiguais do mundo, né? A ponto do professor Edmar Baixa, na década de 80, nos definir como uma belíndia, uma mistura de Bélgica com Índia, né? E desnuda, a meu sentir, praticamente implode, inclusive, sistemas construídos sob as bases ideológicas do ultraliberalismo ou do neoliberalismo, como alguns autores definem, como é o caso do sistema americano. Lembrem todos que nas últimas eleições presidenciais americanas, 4 anos atrás, o sistema de saúde pública foi o tema central daquelas eleições, né? Por conta do chamado Obamacare, que era um sistema proposto pelo ex-presidente Barack Obama, que ampliava o atendimento público, o atendimento de saúde pública nos Estados Unidos. Isso foi muito explorado pelo então candidato Donald Trump, alegando que tratava-se de uma estratégia comunista, de um sistema anti-americano, né? E agora, veja o paradoxo, 4 anos depois, também um ano eleitoral, é muito provável que o sistema de saúde pública americano venha a se tornar também o centro da discussão do processo eleitoral. Agora, qual é o cenário? Mais de 120 mil mortes por conta do novo coronavírus, parece que em torno de 122 mil mortes, o número atualizado, em um período, doutor Leandro, de menos de 2 meses, pouco mais de 2 meses. Esse número é maior do que qualquer guerra em que os Estados Unidos tenham se envolvido, se analisados individualmente, ou maior do que várias guerras juntas. Com uma diferença, se trata de população civil e mortos dentro do próprio território americano, né? Então, esse tema, inevitavelmente, será objeto de discussão nesse momento eleitoral nos Estados Unidos. Talvez decida a eleição lá como decidiu há 4 anos atrás. Nós vimos também, e aí precisamos refletir sobre isso, dentro do espectro que o senhor determinou, vimos primeiro na Itália, estados do welfare state, depois na Espanha, e mais recentemente aqui perto de nós, no Equador, depois mais perto ainda, aqui do lado do estado do Amazonas, faltarem vagas de leitos de UTI, faltarem respiradores. Vimos o drama de profissionais de saúde terem que decidir quem é que vai viver, quem é que vai morrer, né? E quem vai morrer asfixiado, vai morrer sem ar, uma morte isolada, uma morte sozinha e triste dessa natureza. Vimos nesses lugares, inclusive, pessoas morrendo dentro de casa, sem assistência médica, porque o sistema médico hospitalar havia colapsado, né? E, em alguns casos, as famílias têm que ficar com o cadáver dentro de casa alguns dias, porque, além do sistema hospitalar, o próprio serviço funerário desses países de primeiro mundo haviam colapsado, entrado em colapso. E aí eu assinalo aqui uma reflexão do professor Marcos Nobre, professor de filosofia da Unicamp, no livro dele recém-lançado, lançado há poucos dias agora, em que ele analisa a situação atual do nosso país, né, em que há um negacionismo dessa crise por parte de alguns governantes, que inclusive dão maus exemplos, provocam aglomerações de pessoas, andam sem máscaras e tal. O professor Marcos Nobre escreve o seguinte, que os efeitos da pandemia no país, ele fala do Brasil, mas serve para todos os países, são resultados de uma escolha deliberada, né? E aí, só para delimitar o tema, e já lhe devolver a palavra, para que nós possamos problematizar ainda mais a questão do ponto de vista dos direitos fundamentais,
e esse debate está muito posto no Brasil e aqui no Acre, inclusive, eu assinalo que há uma previsão, por conta da pandemia, de uma recessão global superior a 6% em 2020, podendo passar de 8%. Isso no mundo, caso haja uma segunda onda epidemiológica. Na chamada zona do euro, que envolve países ricos, desenvolvidos, há uma previsão superior a 11% da queda do PIB. Para o Brasil, está previsto um cenário que pode chegar a uma retração da economia na ordem de 10%. Então, obviamente, isso vai representar um aumento dos níveis de desemprego, principalmente nos países em desenvolvimento, como é o nosso caso, consequentemente, a diminuição do poder de negociação dos trabalhadores, isso já está acontecendo no nosso país, dos sindicatos, né? Cria-se aí um ambiente propício para mais retrocessos em termos de direitos trabalhistas, direitos sociais, direitos ambientais, passar a boiada, como disse o nosso ministro do Meio Ambiente. E isso cria, e eu vou refletir um pouco mais à frente, um falso dilema entre ou saúde ou economia, que não pode existir. O cidadão tem que ter o direito a ambos, tanto à saúde, tanto à vida, quanto ao emprego, quanto à economia. E esse dilema, nós vamos certamente refletir um pouco mais à frente, é um dilema falacioso. Nós não temos que fazer essa escolha de Sofia, né? Então, eu colocaria esses parâmetros aí para que nós possamos refletir sobre essa temática que está posta na nossa sociedade. Ok, doutor Sam, então vamos dar continuidade. Eu proponho agora, em virtude do tempo, a velocidade, né, do tempo, nós possamos agora entrar no primeiro ponto, aquela da nossa proposta. Vamos falar um pouco sobre a liberdade, depois saúde e depois a questão do meio ambiente e o consumidor, se nós tivermos o tempo. Então, na liberdade, para aqueles que nos assistem, acadêmicos, né, na liberdade, quando nós tratamos de liberdade, é designado, determinado como um direito de primeira geração. A Constituição, ali no artigo 5º, fixa a liberdade como um desses elementos nos direitos e garantias fundamentais. Veja só, há direitos que são esses, e nós podemos dizer, inclusive, que há os direitos de forma explícita, que são o direito do cidadão, mas há também implicitamente, ao contrário, doutor Samuel, do que disse o senhor que estudou em Lisboa, o grande escritor Saramago, quando perguntaram para ele o que ele achava dos direitos humanos, e ele chegou a dizer, e eu gostaria de saber onde estão os deveres humanos. A grande preocupação. Então, o Saramago não é um jurista, mas só para deixar claro que quando se fala num direito, nós temos um direito, mas implicitamente nós temos um dever daquele que convive na comunidade. Eu gostaria de repetir essa palavra, comunidade, do que é comum, porque ninguém vive isolado no mundo, todos nós vivemos, no mínimo, em uma cidade. E por isso é muito importante essa reflexão sobre liberdade. Agora, a liberdade é um leque muito grande, porque nós estamos falando de liberdade no direito de sentido de ir e vir. Nós temos a liberdade o freedom of speech lá, da expressão em si, até onde vai. Não há nenhum direito que seja absolutamente amplo de tal forma que não tenha limitação. Tudo há limitação, porque justamente nós dizemos entre outros, e cada um tem o seu direito, e o respeito dele implica numa reciprocidade também. E associado a isso também nós temos que lá no artigo 3º uma outra coisa fundamental que as pessoas esquecem, mas é uma âncora, é um alicerce do Estado Democrático de Direito chamado fraternidade. Fraternidade é uma palavra tão esquecida, velha, mas é uma palavra fundamental hoje em dia. Fraternidade. Então eu gostaria que o senhor tocasse nesse tema, principalmente no tocante à liberdade, e conseguisse passar tudo isso que nós estamos vivendo em tempos de Covid, uma liberdade no sentido, e agora nós não vamos poder deixar de entrar, porque alguns consideram até um direito de quinta geração, mas tudo está imbricado. Eu digo, quando eu falo em acesso à internet, ATI, que seria um direito de quinta geração, mas nesses tempos a liberdade, onde tudo se fala nas redes sociais, nós estamos aqui numa rede social, nós utilizamos do Instagram para esse colóquio, mas aqui nós sabemos muito bem, isso aqui, alguns dizem que chama-se o pântano social, não é a rede social, o pântano social, onde tudo se pode, tudo se deve, nada se deve, né?
A pessoa acha que é ilimitado e tudo que ela pode colocar, postar, é como se estivesse num meio inexistente, que não teria responsabilidade sobre os seus atos no tocante quando ele expressa uma opinião, quando expressa um posicionamento, quando ataca uma pessoa. E eu tenho recebido inúmeras denúncias lá na Promotoria de Direitos Humanos, coisas graves, coisas de... Eu vou dar um exemplo simples, sem citar nomes, obviamente, mas a pessoa que estava passando na rua colocar que devem matar esses ratos. Esses ratos que ele se referia, doutor Sami, eram pessoas em situação de rua. Pessoas em situação de rua que a pessoa passa, não consegue enxergar uma humanidade, não consegue enxergar um outro ente, porque o que nós vivemos hoje é uma situação até contraditória. As pessoas amam a humanidade, mas detestam os seus semelhantes. Então, frente a essa situação, doutor Sami, eu pediria que o senhor entrasse agora, então, nesse direito tão caro a toda a humanidade. Porque quando nós falamos de direitos humanos, ou seja, direitos inerentes à pessoa humana, que nada mais são que frente à dignidade da pessoa humana, para uma pessoa viver, estar em sociedade, ela tem os mínimos dos balizes para ter dignidade, e esta dignidade começa e pressupõe tudo ser livre. E gostaria que, inclusive, o senhor pudesse pincelar a respeito aonde está essa liberdade, porque nós sabemos hoje que a influência das redes sociais, a influência, que aquilo que eu falei no início lá, a incapacidade quase de pensar, né? Porque para poder ser livre, tu tem que ter, no mínimo, um patamar, vamos dizer, o campo das ideias, o campo emocional, o campo energético e o campo físico. Nós estamos falando desse plano superior, um plano de capacidade cognitiva. E quando tu recebe tudo, tu não pensa nada. Tu recebe tudo das redes sociais, tudo que te jogam, tu tem aquilo como verdadeiro e não para pensar. Porque na academia, sim, na academia, as pessoas têm essa capacidade de ver, ler vários pontos de vista. Em que pese até isso, né, doutor Sam? Esses dias um colega comentava que os alunos têm estudado por caderno direito. Por caderno, doutor Sam. Eles anotam no caderno e ninguém mais se debruça sobre um livro. O livro chega a dar um tremor. A pessoa pega um livro na página 7 e dá um tremor, ele não consegue mais prosseguir. Então, que tempos são esses que nós temos vivido, que até a própria liberdade ela fica restrita a isso? O que o Harari colocava naquelas 21 lições para o século XXI, que ele questiona até a própria possibilidade de existir uma liberdade para pensar quando tu não pensa mais, tudo tu recebe, e o algoritmo decide o que tu vai receber de informação. Então, por favor, se o senhor pudesse fazer um panorama para nós dessa situação em termos de liberdade. Bem, o senhor abriu um leque de 180 graus, aí que nós não teríamos, obviamente, tempo dentro dessa limitação que o mundo moderno nos exige. Mas eu vou espremer isso tudo e me permitir, inclusive, pedir licença para inverter as gerações e começar do ponto em que eu parei, para discutir primeiro os direitos de segunda geração, direitos assistenciais, né, a saúde, porque me parece que é o primeiro ponto de fricção, é o primeiro ponto de impacto, de colisão que existe nesta ambiência de pandemia. É óbvio que vai chegar aí também nas liberdades. Mas eu parei dizendo que nós não podemos, não devemos ter essa escolha de Sofia, ser postos contra a parede nessa escolha de Sofia entre ou saúde ou economia, ou saúde ou emprego. Ou fecha tudo e as pessoas não se contaminam, não vão para a UTI, não vão ser entubadas, ou abre tudo, mas aí perdem os empregos, perdem o seu sustento, ou abre tudo mesmo com a pandemia crescente, como ainda estamos, e preservamos os negócios, mas matamos as pessoas, contaminamos as pessoas, porque há um nível de contágio ainda crescente. Eu digo que isso é fantasioso, isso não existe e não pode existir. Isso é parte de um discurso ideológico, como o senhor falava ainda há pouco, desvencilhado da verdade. E aí busco, como o senhor já fez também, a teoria dos direitos fundamentais para demonstrar isso, dizendo que os direitos fundamentais, todos eles, se caracterizam, essa categoria de direitos considerados fundamentais,
caracterizam-se por uma série de fatores, dentre eles a historicidade, né, superada a ideia dos direitos naturais. Os direitos são considerados conquistas históricas das sociedades em determinado momento. A Hannah Arendt vai dizer isso, Bobbio vai dizer isso, né, que os direitos são conquistas, não são dados, são construídos. São construídos nem todos de uma vez, nem de uma vez por todas. E a outra característica que eu destacaria para a nossa reflexão é, o senhor também já tocou, da relatividade dos direitos, direitos que são relativos, que não são valores absolutos, e que, portanto, a própria teoria dos direitos fundamentais apontam que esses direitos possuem restrições ou limites, muitas vezes estabelecidos pelo texto da própria Constituição que os assegura. Isso tudo, obviamente, sem perder o seu conteúdo essencial, ou seja, sem se descaracterizar. Então, na colisão de dois direitos fundamentais, no caso a saúde, a vida, versus o emprego, versus o sustento, versus o pão de cada dia, nós não podemos, nós seres humanos complexos, não podemos escolher um ou outro. Nós temos que escolher os dois. Agora, como fazer isso num momento de crise? Não seria uma utopia, não seria um romantismo da nossa parte defender isso? Eu digo que não, e vou buscar na própria teoria dos direitos fundamentais a fórmula da ponderação ou do balanceamento, como preconizada pelo professor Alexis, que esteve aqui no Acre, nos brindou com a sua palestra, dizendo que princípios, valores fundamentais não se decidem na base do tudo ou nada, mas num sistema de ponderação em que a potência de cada direito desse vai ser assegurado na medida da emergência, do caso concreto, não é? No sentido em que todos os direitos fundamentais possam ser assegurados dentro de uma limitação de potência determinada pela realidade, pelo caso concreto. Eu digo isso, inclusive, discorro sobre isso, inclusive, no meu último livro, O Direito e os Direitos em Tempos de Crise. Né? E também aplicando o chamado postulado da proporcionalidade, composto ou decomposto por vários elementos, como adequação, necessidade e proporcionalidade. Então, nós podemos daí fazer as reflexões concretas. É racional que, com números crescentes e leitos de UTI disponíveis se esgotando, nós façamos uma abertura incondicional da economia para aglomerar pessoas agora, gerando aglomeração, gerando fluxo de gente, gerando contatos? Isso é racional? Isso é proporcional? Isso vai assegurar todos os direitos fundamentais ou isso vai nos levar ao precipício, como aconteceu na Itália, como aconteceu na Espanha, como aconteceu no Equador, como está acontecendo já no Brasil em alguns estados? Então, isso diz respeito, e eu também trato isso no meu livro, com relação à margem de decisão do governante, não é? A margem de decisão que o governante tem e as suas responsabilidades com as consequências que advirão dessas decisões. E aí nós podemos entrar nos direitos de primeira geração, que o senhor provocou aqui, inclusive a questão do direito de ir e vir, os decretos governamentais das prefeituras que limitam, que restringem o direito de ir e vir, que é um direito constitucional, e até mesmo, doutor Leandro, também um direito de primeira geração, de liberdade de exercício profissional. Porque muitas pessoas têm alegado que estão sendo impedidas pelo Estado de exercer livremente as suas profissões, que é assegurado constitucionalmente. Então, isso precisa ser compreendido nesta ambiência de crise, de profunda crise sanitária, em que vários direitos fundamentais estão em colisão. E é preciso que o governante, dentro da sua margem de decisão, faça essa ponderação, faça essa aplicação do postulado da proporcionalidade no sentido de assegurar não um ou outro, mas todos os direitos fundamentais, na medida, na potência que cada um possa ser assegurado no momento de crise. Então, se nós não podemos agora
permitir aglomerações, porque o distanciamento social é a única arma que nós dispomos, junto com a higiene, obviamente, no combate a essa nova peste, a peste da modernidade, não é razoável que nós permitamos que determinadas atividades possam ocorrer, porque nós vamos colapsar o sistema hospitalar, nós vamos condenar pessoas à morte, nós vamos nos colocar nessa posição da escolha de Sofia entre quem vive e quem morre. Então, acho que essa é a solução, ou pelo menos uma margem de decisão razoável, dentro de razoabilidade, em que os governantes, em que todos os membros dessa comunidade, como o senhor colocou, precisam se colocar. Não é tempo de se pensar em lucros, em margem de lucros. É claro que muita gente precisa sobreviver, precisa das suas atividades. Muita gente não, todos nós precisamos. Mas nós precisamos estar consciente do momento de crise que nós estamos vivendo e pensar não só em mim, mas também em toda a comunidade, né? Porque muitas vezes isso funciona como um bumerangue. Teve casos aqui de pessoas que contaminaram uma outra pessoa jovem que não morreu, mas aquela pessoa jovem que foi contaminada por um amigo, por um parente, acabou levando o vírus para um parente, para um conhecido idoso ou portador de alguma comorbidade, e este sim foi entubado, foi para a UTI e faleceu por conta desta postura irresponsável diante da pandemia. Então, essa restrição de direitos, esse balanceamento de direitos, essa colisão de direitos fundamentais que precisa ser refletida em tempos como os atuais. Então, não se trata, a meu sentir, de violação a direitos, no caso, direitos de primeira geração, de liberdades, mas de restrições, inclusive de ordem constitucional, no sentido de assegurar que outros direitos igualmente fundamentais, de mesmo status fundamentais, possam ser assegurados, como o direito à saúde, o direito à vida. Então, é essa reflexão que eu faço do ponto de vista jurídico, do ponto de vista da teoria dos direitos fundamentais, escorado em gigantes como o Alexis, que nós trouxemos ele aqui ao Acre para nos falar sobre essa teoria dele. Então, nós precisamos sair das cordas, sair do canto do ringue, sair dessa escolha de Sofia, se deve prevalecer saúde ou deve prevalecer economia. A minha opinião é que deve prevalecer ambos, dentro da medida do possível, dentro dos contornos da crise. Seria essas as considerações que eu faria acerca desses direitos contemplados constitucionalmente, aos quais o senhor mencionou. Eu gostaria de só fazer uma complementação, doutor Sam. A expressão, a palavra, é muito importante nesses tempos de distorções. E a palavra ponderação, que nos remete, na realidade, é a prudência, né? Tem o livro do Baltasar Gracián, aquele A Arte da Prudência. O que a palavra em si concerne é o que todos, na realidade, depois de um tempo, vão se cansando e percebem dessa necessidade de consenso, de ponderação, não só no campo jurídico, mas como um todo, no tocante à tomada de decisão. Aquele Crátulo do Platão, quando ele analisa palavra por palavra, né, do personagem principal dele, o Sócrates. Aliás, nós vivemos tempos, doutor Sam, se hoje Platão fosse vivo e começasse a usar como ele usava o Sócrates como personagem, ele ia ser processado certamente várias vezes por abuso do direito de imagem autoral. São os tempos diferentes. Mas para dizer justamente que nós temos que ter cuidado por nós estamos falando aqui de coisas que são correspondentes. Coisas correspondentes são diferentes de coisas iguais, que são da mesma dimensão, ou semelhantes, que são parecidos em aparência. E esse é um grande problema nosso, porque há uma tentativa em todos os discursos de tentar polarizar. Como se só existisse e seria possível para qualquer pessoa somente pensar de duas formas. Então, isso é quase antinatural
e até a própria metafísica sabe e explica que, basta entender um pouquinho, que tudo existe uma grande quantidade de possibilidades. E frente a essa situação, eu concordo plenamente com o senhor, não há como nós pegarmos um direito fundamental e jogarmos no lixo para privilegiar um outro. Sempre há que se fazer esse balanço entre direitos e sempre com relação à situação fática. Esse é um outro problema, nós também, de nós não encararmos, às vezes, essa... É uma loucura falar nisso, é quase uma coisa da Idade Média, mas é insano pensar que nós estamos frente a situações que já haviam sido superadas. Nós não podemos pensar... Eu entro em termos e palavras e não quero politizar de forma alguma, porque aqui nós trabalhamos de forma técnica. Todo o nosso pensamento e o nosso embate aqui, embate no sentido que eu digo positivo das ideias, diz respeito à ideia e pensamento. Quero deixar muito claro isso, porque esses tempos de polarização são tempos em que, vejam só, sempre, isso a física explica, a polarização se encontra. Os opostos são, só para lembrar, os opostos são idênticos em natureza. Quando nós falamos se uma coisa é quente ou fria, depende, né, doutor Sam? Quente ou fria é uma escala enorme de quente ou frio. Então, quem mora na Sibéria, tu falar para ele que está 4 graus, ele está de camiseta de bermuda. Agora, quem mora no Acre, dizer que está calor estando 20 graus, é uma loucura, né? Então, esta relação é a mesma coisa, funciona com o pensamento, como se fosse uma escala que nós temos que adequar de acordo com a necessidade. E essa situação, existem meios pelos quais, e certamente nós temos que pensar nisso, porque nós não podemos ficar isolados perpetuamente. Ninguém defende esse tipo de coisa. Esta ponderação, esta prudência é uma relação quase que matemática, porque a Organização Mundial da Saúde colocou, inclusive, tem que ter uma disponibilidade de leitos necessários. Se nós estamos com todos os leitos lotados, se nós temos todas as UTIs lotadas, como alguém em sã consciência poderia dizer, vamos abrir tudo, sabendo que a contaminação é rápida e ela ocorre muito rapidamente, mesmo tendo os cuidados, né? Nós temos isso, mesmo tendo os cuidados. E agora eu gostaria de entrar, então, doutor Sami, saindo dessa questão de saúde, um ponto só que eu lembrei, que eu gostaria de tentar colocar aqui. Isto para nós faz também a gente pensar a respeito da nossa própria dependência. Nós, eu digo, brasileiros, no momento de crise, que nós não tínhamos a capacidade de ter máscara, não tínhamos capacidade de ter avental, nós não tínhamos capacidade de ter testagem em si, mas tudo isso, uma dependência enorme de países estrangeiros. Talvez a própria indústria nacional, nós estamos falando aqui de gerar empregos, produzir no Brasil. Se isso não é uma questão também de segurança nacional, uma segurança de saúde, e talvez após essa pandemia seja estratégico se manter uma produção nacional mínima para poder fazer um enfrentamento desse tipo de situação e desse tipo de crise. Mas agora vamos então, doutor Sam, se possível, para a questão da liberdade, que o senhor já entrou um pouco ali, dizendo que eu sou livre, mas eu sou livre para sair e contaminar todos os meus semelhantes? Eu sou livre para sair? Eu tenho a liberdade para ir e vir do jeito que eu quiser? Eu tenho a liberdade de falar o que eu quiser e induzir o outro a erro? Eu lhe pergunto isso. Eu posso tudo, doutor Sam? É aquilo que a gente já discutiu, já colocou. A própria teoria dos direitos fundamentais e, na verdade, o próprio texto da Constituição diz que não, que os direitos não são absolutos. E você vê isso muito claramente no texto constitucional, em que a Constituição que instaura ou reinstaura o Estado democrático de direito no país, depois de mais de 2 décadas de estado de exceção, né, de Estado autoritário, ela cumpre o seu papel, a sua missão, e eu digo isso reiteradamente aos meus alunos, de cumprir uma função tripla, né? De limitar o poder do governante, porque numa democracia o governante não pode ter poderes absolutos, quem mais precisa ser limitado é o próprio governante em seus poderes,
assegurar o catálogo de direitos fundamentais, porque senão não é uma Constituição. Isso está escrito desde lá da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa, que se um documento que se propõe ser uma Constituição não assegura direitos fundamentais, não é uma Constituição. E, por último, organizar o Estado dentro da sua organização interna. Essa própria Constituição, ao assegurar o catálogo de direitos fundamentais, assegura expressamente, como característica de um Estado democrático de direito, mas estabelece os seus contornos, os seus limites. Veja, por exemplo, o direito à propriedade, que é uma característica dos Estados liberais, dos Estados democráticos. Todo cidadão tem o direito a ter a sua propriedade, e essa propriedade está protegida contra a usurpação, o esbulho e tal. Mas a Constituição diz, mas ela tem que observar a função social. Você vê mesmo o direito à vida, que é o direito dos direitos, né, sem o qual nenhum outro direito faz sentido, a própria Constituição assegura o direito à vida, depois diz assim, mas em tempos de guerra pode haver pena de morte. E depois, lá no Código Penal, sabemos todos, existe uma série de restrição ao direito à vida, de ordem infralegal, infraconstitucional, a legítima defesa, o estado de necessidade, o estrito cumprimento do dever legal, as hipóteses legais de interrupção de gravidez, tudo isso são limitações ao direito fundamental à vida, que também não é absoluto. Então, os direitos à liberdade, que surgem no surgimento do Estado liberal, lá desde o João Sem Terra, em 1200 e alguma coisa, 1215, quando os barões ingleses queriam o direito de transitar nas pontes reais sem pagar tributos, até a ideia hoje dessa liberdade, que, como o senhor preconizou, está no mundo virtual. Eu coloquei na minha prova, essa última prova de direito constitucional, uma questão baseada em fatos reais. Eu tenho uma página aí, nesse mesmo rede social aqui do Instagram, que denuncia pessoas que estão violando o isolamento social e que estão colocando a vida de pessoas em risco. Essas pessoas, eu devolvo a pergunta, têm essa liberdade de fazer isso? E aí alguém decidiu, usando os próprios mecanismos tecnológicos, pega essas fotografias, pega esses vídeos que essas mesmas pessoas que estão violando o decreto estão, inclusive, incorrendo em crime, aquele crime de perigo sanitário lá do Código Penal, e expõe, mostra para toda a comunidade ver, olha, fulano, pessoas conhecidas, algumas, inclusive, para o nosso espanto, detentoras de cargos públicos relevantíssimos, violando as regras que foram estabelecidas pelo próprio Estado. Né? Então, isso nos chama a uma reflexão nesse momento, que certamente servirá para o momento de pós-crise, e o ideal é que nós saiamos dessa ambiência de crise melhores do que nós entramos. Né? A pandemia tem sido muito didática conosco. Veja que, é claro que nós temos que chorar, prantear, aí mais de 50 mil mortes, isso é absolutamente lamentável, são vidas irrecuperáveis que nós temos que nos emocionar. Mas veja a estrutura de saúde que vai ficar depois dessa pandemia. Coisas que diziam, como o senhor bem destacou, que não era possível fazer. Veio o número de leitos de UTI que vão ficar no sistema público de saúde brasileiro pós-pandemia, talvez seja multiplicado por 10. Né? Vários outros setores. Eu lembrava, na última sessão do Tribunal de Justiça, do Tribunal Pleno, que alguns meses atrás nós discutíamos se era possível fazermos o interrogatório de réus presos dentro do próprio presídio, para que não houvesse o custo e o risco de deslocar esses presos diariamente, indo, voltando para os mais diversos fóruns do país. Hoje, o Supremo Tribunal Federal e todos os tribunais e o Ministério Público está fazendo suas sessões colegiadas de forma virtual,
com a mesma eficiência, aliás, com mais eficiência. Uma reunião do Grupo Nacional de Defesa de Direitos Humanos, que estava marcada antes da pandemia para acontecer em Curitiba, em que várias pessoas, vários promotores, procuradores do Brasil inteiro se deslocariam até Curitiba para o encontro periódico desse grupo relevantíssimo de defesa dos direitos humanos, acabou de acontecer essa semana por via virtual, custo zero, com a mesma eficácia. Então, o desafio também, me parece, que seja tirar as lições que possam ser tiradas desse momento de emergência, desse momento de crise. Né? Sim, doutor Penso que seja isso. E também nós não temos não temos mais tempo, mas tem um outro ponto também que seria importante, pelo menos tocarmos nesse ponto, que diz respeito a um grande problema que nós enfrentamos, que tudo isso que nós falamos, todos esses direitos, todas as garantias que existem, são para seres humanos, para pessoas, as pessoas que nós conhecemos, que nós convivemos, a comunidade. E nós sabemos que nós vivemos uma grande crise, o que eu chamo, existe o analfabeto funcional, eu chamo de analfabeto vital. Aquele que não sabe a arte de viver, aquele que tem dificuldade de se relacionar. Esse é um campo emocional que é complexo, mas que nós temos um grande problema, porque a grande maioria dos problemas diz respeito a ações humanas, a consciência humana. E quando nós temos esse excesso de informação e uma baixa formação, quando nós temos pessoas que não têm a capacidade de reconhecer o seu semelhante como um semelhante, ou seja, quando não se tem a capacidade de ver que o planeta, eu não moro na minha casa, eu não moro na minha cidade, eu não moro no meu estado, eu moro no planeta Terra, e a casa é única, a casa é de todos, e nós somos co-irmãos e coabitamos o mesmo espaço, e se aqui acabar a nossa casa, nós não teremos lugar para viver. É como a história do lixo, eu jogo o lixo, jogou aonde? Não, eu joguei fora, aonde? No lixo. E o lixo jogou aonde? Jogou no lixão, e o lixão está na cidade, que está no teu país, ou seja, tu jogou dentro da tua casa. Tu jogou o lixo dentro da tua casa e não percebe que está jogando, e tudo é limitado. Então, esta é uma situação que nós vemos todo dia. A gente vai num supermercado e vê aquelas vagas de deficiente sendo ocupadas. Há duas possibilidades. Uma, que a pessoa, quando estaciona o carro, houve um milagre, operou a divindade e ele levanta e sai caminhando. Ele estaciona no deficiente e sai caminhando, ou um milagre. Ou realmente é um sério problema que nós temos vivido em todos os aspectos. E nós temos visto isso aflorar. A quarentena e essa grande crise mostrou toda a nossa brasilidade, se eu posso chamar assim. Todos esses nossos dilemas que nós vamos ter que trabalhar, que eu acho que a grande lição disso é que nós temos que aprimorar o processo de educação. Cada vez mais. O senhor é professor e sabe disso, quando o senhor recebe, os alunos recebem já num patamar de 15 anos, né, 16 de estudo. Mas nós temos que aprimorar tudo isso. E recebi agora aqui, doutor, as perguntas. Doutor Ocimar fez uma pergunta, mas o nosso tempo, doutor Sami, nós estamos falando de 52 minutos, 53 minutos já de live. Então eu pediria que o senhor pudesse fazer as suas palavras finais dentro desse limite e me deixe com 3 minutos, pelo menos, ou 4, para eu poder terminar aqui, doutor. Foi um prazer ter estado aqui. Sempre é muito bom poder conversar, dialogar, nem que seja virtualmente, né? Eu vou aproveitar esse tempo somente para, mais uma vez, agradecer o convite, dizer também da minha imensa satisfação e ter participado de uma dessas lives. O senhor nominou no início só grandes personalidades, principalmente da nossa casa. Doutor Ocimar é colega nosso, promotor, muito atuante, um grande colega. E dizer apenas, para finalizar, que em toda crise, e nessa não será diferente, a história vai registrar os que se dedicaram a salvar vidas, e tem muita gente na linha de frente se dedicando a salvar vidas, pessoas que têm deixado as suas famílias. Eu vejo pessoas reclamando de ter que estar em casa, em segurança, sem se lembrar que muita gente não pode ficar em casa, não pode estar com seus filhos, pais que há meses não veem os filhos,
maridos e esposas que há meses não se encontram. A história vai registrar essas pessoas, mas também vai registrar aquelas que se omitiram, vai registrar aquelas que, por qualquer razões que sejam, negaram a realidade, e a realidade é implacável. Acho que foi ontem o presidente americano anunciou, né, nesses momentos de sinceridade, em que a sinceridade se deixa florar, que mandaria diminuir o número de testagens nos Estados Unidos para, com isso, diminuir o número de contaminação. São essas formas de encarar a realidade que têm nos levado a essas crises insondáveis, né? Aqui no Brasil não é diferente. Primeiro tentou-se negar a crise, depois tentou-se diminuir a sua importância, era apenas uma gripezinha que já matou mais de 50 mil brasileiros. E depois isso ia curar com um remédio A, com um remédio B, que insiste em não funcionar, infelizmente, né? Gostaríamos todos que funcionasse, mas a história, me parece, o senhor me conhece, um admirador da história, um estudante da história também, e a história me parece ser implacável nesses momentos. Então, certamente os nossos filhos, os nossos netos haverão de ler nos livros, espero que não tenham desaparecido até lá, não tenham feito fogueiras para queimar os livros, como aconteceu tempo atrás aqui pertinho mesmo de nós. Os livros, os pensamentos, as ideias possam ainda conviver livremente, e esses livros de história certamente serão implacáveis com essas pessoas. Era isso que eu tinha a dizer, e agradecer mais uma vez, principalmente a quem nos suportou até agora nessa live. Muito obrigado a todos. Tenham todos um bom dia e uma boa semana. Eu agradeço, Dr. Sami, em nome do nosso centro do CEAF, e eu por último, gostaria de agradecer também, em especial, a doutora Patrícia de Amorim Rego, a nossa diretora. Gostaria de agradecer à procuradora-geral, doutora Kátia Rejane, que é um exemplo para todos nós, é um exemplo de bondade, um exemplo de trabalho, de perseverança, de persistência e de prudência, como se diz. Como sempre se diz. Ao secretário-geral, não poderia deixar também de agradecer ao doutor Rodrigo pelo suporte, por tudo que vem trabalhando, a preocupação, todos os testes, toda a preparação do Ministério Público, caso nós tenhamos que voltar. E, por fim, em homenagem a todo o povo acreano, a todas as famílias que perderam seus entes queridos, a todos aqueles que estão sofrendo uma dor de não poder enterrar os seus entes queridos, que é um momento muito dolorido para todos, esse processo que nós sabemos da impermanência de todo ser humano e do fim, mas desta forma é muito difícil tu não poder nem velar o teu ente querido, aquela despedida final. E, em virtude disso, o Ministério Público do Estado do Acre presta homenagem e solidariedade a todos aqueles que tiveram, infelizmente, um ente querido que não convive mais conosco, mas certamente convive espiritualmente. E eu, doutor Sami, se me permita, eu vou concluir. E eu pensei como eu poderia fazer isso, e me veio à mente, o senhor, como eu, que gosta de música clássica, eu vou terminar com Mozart. E Mozart, quando escreveu aquela última grande ópera dele, o Requiem, que fala exatamente sobre isso, é sobre a morte. Ali no segundo ato, na Lacrimosa, ele faz isso. Lacrimosa die est, que ressurgem est fal, judicandus homo reus, iuct ergus parce dio, pio Jesus Domini, dona es hersim. Amém. Que Deus tenha todos os seres humanos. Eu agradeço a todos que nos assistiram e tenham um bom dia. Encerramos por aqui. E eu digo ainda, lembrando que na quinta-feira haverá uma outra live com a doutora Bianca e o doutor Vanderlei de Cruzeiro do Sul, que vão tratar de um outro tema. Todos estão convidados. Os reflexos do pacote anticrime na execução da pena. Convido a todos os senhores a estarem com ele. Eu encerro por aqui. Um grande abraço, doutor Sami. Recebo o abraço do coração e continuamos na luta. O importante é nós sabermos que temos ao lado da trincheira homens de fibra e que têm a capacidade de pensar e refletir nesses tempos tão obscuros. Um grande abraço a todos e até mais.